O Fabrício falando aqui, tudo bem? Então, algum tempo atrás, coisa de um mês e pouquinho, eu fiz um vídeo falando sobre a escadinha acadêmica, como é que o pessoal tinha muita dúvida, né? Como é que o pessoal saía da graduação até chegar no doutorado. Em outro ponto também, eu fiz um vídeo falando sobre a escadinha científica, que era de quando você começava o mestrado até você chegar no doutorado, quais eram as etapas, como é que era o processo seletivo. E me surgiu, assim, um questionamento de um camarada no LinkedIn que me perguntou o seguinte: tá, Fabrício, qual é a diferença do PhD para o doutorado, né? E eu acho muito pertinente porque em algum momento da minha vida eu já tive essa dúvida também, né? E o que acontece? Muita gente fala assim: poxa, cara, o cara é PhD no assunto, o cara sabe muito sobre o assunto. O teu camarada é doutorado? É doutor? Pô, esse camarada aqui é PhD, melhor ainda. Como se o PhD fosse um tipo de grau que fosse acima do doutorado, né? Ou mais do que isso, né? Algumas pessoas confundem até o grau de pós-doutor. Pô, o cara é pós-doutor, ele tem o grau de pós-doutor. Só explicando mais ou menos como é que funciona, é o seguinte: quando você faz o doutorado no Brasil, normalmente as faculdades latinas, elas usam a nomenclatura de doutor, né? Então o cara é doutor em um determinado assunto que ele estudou, uma área específica que ele fez a pesquisa dele. Quando você faz a sua, e é o último grau, tá? É o último grau do ensino, estando ali graduação, pós-graduação, sendo mestrado, doutorado, acabou. Isso a nível de título. Quando você faz em alguma faculdade que seja de origem anglo-saxônica, né, como Estados Unidos, Canadá, algumas faculdades da Europa, o grau que você vai obter não é o grau de doutor. Eles usam a nomenclatura de PhD. O que é o PhD? É Philosophy Doctor, ou então Doctor of Philosophy, não sei, tanto faz. Que é o que? O doutor em filosofia. Pô, Fabrício, mas o cara fez faculdade de administração, a tese dele foi na administração e ele é um doutor em filosofia, não pela tradução literal, né, do termo doutor em filosofia. Quando a gente fala que o cara é doutor em filosofia, PhD, a nível de nomenclatura, é porque a gente usa a tradução grega, né, que é o Philosophy Doctor, em grego, que é a philosophy, quer dizer amor ao conhecimento. Não é que ele, de fato, ele seja um doutor em filosofia, a não ser que ele tenha feito, de fato, faculdade de filosofia, a dissertação dele tenha sido em filosofia e a tese dele seja em filosofia. Aí ele, de fato, ele vai ser um doutor em filosofia. Então, beleza. Então a gente já desmistificou essa questão do cara ser doutor e o cara ser PhD. É a mesma coisa. Os dois são o título mais alto que alguém pode ter dentro de uma escadinha acadêmica. O cara ser doutor não tem mais o que ele fazer. Pô, mas Fabrício, onde é que entra o pós-doutor? Se o cara for pós-doutor, inclusive tem gente que coloca na assinatura do e-mail, o cara é pós-doutor em alguma coisa, ou o cara coloca no currículo dele, eu sou pós-doutor. Isso é uma redundância, porque quando ele se torna um pós-doutor, ele não se torna um pós-doutor. O pós-doutor é um estágio pós-doutorado, né? Quando você termina o seu doutorado, quando você defende a sua tese, você tem a possibilidade de aplicar a sua tese dentro de um ambiente real, né? Fazendo algum tipo de estudo de caso. E aí, normalmente, você vai ou para um outro país, ou como convidado de alguma faculdade. Por exemplo, estou aqui no Brasil, posso ir para os Estados Unidos, ficar um ano lá, um ano e meio lá, 2 anos lá, aplicando a minha tese, pesquisando, aprofundando a minha tese, ajudando algum professor titular de alguma cadeira, ajudando, dando aula também, ou não, ou só aplicando a minha tese dentro de um tipo de estágio, que você vai só aplicar a tua tese, e no fim desse período de estágio, você vai receber um certificado de pós-doutor, porque você ficou aquele período ali com aquele professor titular te ajudando, te orientando, e você vai virar um
você vai ter um certificado de pós-doutor, né? Mas você vai continuar sendo ainda só um doutor. Você não vai ter um título novo, não vai ser uma coisa nova para você. Por isso que não faz sentido você colocar pós-doutor no cartão, no e-mail, seja lá onde for. Beleza? Então é isso. Doutorado é a mesma coisa que PhD. Um não é mais alto do que o outro a nível de reconhecimento. É a mesma coisa, dá no mesmo. E o pós-doutorado, ele não é o título. O pós-doutorado é só um estágio que você faz depois que você termina o seu doutorado e que você defende a tua tese de doutorado. Beleza? Espero que possa ter ajudado. Isso é uma dúvida recorrente assim das pessoas. Não é nenhuma vergonha não saber, até porque mesmo hoje em dia, eu sendo da academia, eu já teve algum momento que eu não soube e é super de boa. Beleza? Se tiver alguma dúvida com relação à ciência, estamos aí, comenta aqui embaixo que eu vou tentar ajudar. Se eu não souber, eu vou pesquisar. Forte abraço, tchau, tchau. Bom fim de semana para todos. Boa semana, bons trabalhos e bons negócios.